Bem, eu vou conversar agora com o pastor Samuel Câmara. Além de líder da Igreja Mãe da Assembleia de Deus em Belém, ele é o presidente da Convenção das Assembleias de Deus no Brasil. Pastor, é um prazer poder falar com o senhor nesse período que se comemora 110 anos da Assembleia de Deus. Tudo bem? Tudo muito bem e vou te falar, sempre um momento marcante participar do seu programa, Argumento, e você tem sido um amigo de todos os segmentos e também da Assembleia de Deus. Obrigado, Bom, hein? Estou à fico sua feliz, disposição. fico feliz. Qual é o significado de 110 anos de uma igreja que surgiu em Belém, que muita gente ainda se espanta? Por que em Belém? Verdade. Bom, principalmente aí com os últimos desafios, né, que testaram toda a sociedade, a humanidade, continuar uma história tão bonita, à altura da Assembleia de Deus, dos seus pioneiros, da sua gente, não é nada fácil. Então, esses 110 anos têm um gosto de superação, um gosto muito bom de prova da flexibilidade e agilidade que a igreja tem para se adequar e continuar cumprindo a sua missão em qualquer circunstância, mesmo que em lockdowns, mesmo que em isolamento social, a igreja ela tem que chegar às pessoas que precisam de paz, precisam de comida, precisam de ajuda. Pastor, e como é que a igreja se reinventou nesse período de pandemia, já que não podia reunir? E a reunião, a congregação é sinônimo de igreja. Você sabe, primeira coisa, Deus colocou no nosso coração que nós estávamos sendo testados para não deixar de fazer absolutamente nada do que a igreja fazia presencialmente. Então, essa foi a nossa bandeira. E nós descobrimos que os desafios e oportunidades se exponenciaram, de modo que a gente precisava só viver como a gente diz que vive, pela fé. Viver pela fé é a gente crer no que não vê, ou crer naquilo que... E a gente estava acostumado a descansar em Deus, mas também na multidão do culto, nos resultados imediatos, no contato presencial. E foi um teste muito grande para a gente poder liderar à distância e perceber que a igreja é maior do que os líderes, a igreja é um movimento e que Deus se encarrega de fazer com que as pessoas nos seus lugares todas cumpram a sua missão. E a igreja, com certeza, ela sai fortalecida, tendo feito, digo para você, mais. Eu trabalhei mais do que trabalhava presencialmente, graças a Deus. E quais as ferramentas? Conte para nós, as ferramentas que o senhor utilizou para manter essa coesão. Imediatamente, né, as mídias sociais, lógico, essa ferramenta que nós estamos usando agora. Eu já estava querendo me afastar um pouco da televisão tradicional, achando que era uma tecnologia já ultrapassada, e ela reviveu, passando a ser um instrumento. A Rede Boas Novas foi para a gente o nosso púlpito, e nós pudemos cooperar com a paz e com a vida espiritual da cidade, não só da nossa igreja, mas das cidades. Nos colocarmos à disposição e instrumentalizar a Rede Boas Novas, já que ela não tem muitas limitações de afiliadas, nós podemos realmente aumentar os nossos horários para atender as pessoas nas suas próprias casas, pensando não só na Assembleia de Deus, pensando também nas demais igrejas que não tinham esse instrumento, e não só nas demais igrejas, pensando nas pessoas que estavam aí sem saber o que fazer, levando esperança e paz. Então, tecnologia, televisão, rádio, mídias sociais. Então, o senhor acredita agora que o público está sensível e receptivo a uma igreja online? Acho que não retornaremos mais àquele sistema tradicional, como também não abriremos mão do presencial. Acho que vamos viver um momento de transição e um momento híbrido. E que a congregação ela se adequa, eu creio, muito mais rápido até do que a própria liderança,
porque a própria liderança ela foi surpreendida e ela achava que só o contato presencial, pessoal, é que seria possível a igreja existir. Nós aprendemos que todos nós somos cooperadores e que Deus ama as pessoas e que em qualquer instante, em qualquer lugar, perto ou longe, a gente pode estar até mais perto das pessoas, porque presencialmente, só quando iam aos cultos, ia por tecnologia, todo dia, toda hora, estivemos presentes. Pastor, e qual o discurso da igreja no momento de total instabilidade como nós estamos ainda passando? Nós precisamos somar forças, precisamos nos compreender, entender que a pandemia veio e provou que a solidariedade ela vale em qualquer área da vida. E não só solidariedade, vamos dizer assim, da caridade, mas a harmonia, a solidariedade entre governantes que tiveram que quase se ajoelhar diante da pandemia sem saber o que fazer. E eu espero que a gente não se esqueça das lições, saia melhor desse instante de pandemia e cultive a paz, cultive o entendimento, cultive o diálogo, coisas que sonhamos, coisa que já foi dita e ensinada por Jesus, mas que nós, seres humanos, às vezes teimamos em nos dividir e achar que sozinho podemos ir mais longe do que juntos. Pastor, nós sabemos que a Assembleia de Deus teve uma atuação muito forte no acolhimento dos venezuelanos que correram para cá, para o Brasil, tanto lá em Roraima como no Amazonas. O Amazonas, sua terra natal, Manaus, passou por uma crise muito difícil. A Assembleia de Deus é muito forte lá. Qual a ação da Assembleia no momento de crise extrema como Manaus passou? É muito interessante, né? Quando vem as crises, a gente olhar e se recolher e temer, ou a gente abrir os olhos e dizer: esta é uma grande oportunidade da gente fazer melhor o que já fazia ou de fazer o que nunca fizemos. A nossa igreja é caracterizada por ser uma igreja missionária. Esses 110 anos, nós mandamos missionários para todas as nações a alto custo. O missionário vai daqui, custa caríssimo, sem saber lá o idioma daquela nação, para se adaptar, e demora bastante. E nós nos vimos, no Brasil, invadidos por pessoas que precisavam do cuidado missionário. Ou seja, ao invés de a gente ir ao campo missionário distante, o campo missionário veio e bateu às nossas portas e disse: estamos aqui. Então, nós vimos isso como uma grande oportunidade. E nós abraçamos, como toda a sociedade conhece, foi realmente algo extraordinário, porque no começo, logo, nós nos comprometemos de abrigar 120 famílias nas nossas casas. Logo de começo não sabíamos. Depois de uma visita lá na missão acolhida em Boa Vista, nós vimos lá 15 mil pessoas em abrigo, nas ruas. Nós dissemos: 120 não resolve. O que é que nós podemos fazer a mais? Nos associamos, então, à ONU, às Forças Armadas, e dissemos: vamos estabelecer em Belém uma casa de passagem, de acolhimento, onde mais pessoas possam ficar até que se instalem, até que arranjem um emprego em outros lugares. E foi exatamente quando a pandemia veio, a ideia é: fecha, não fechamos, e podemos passar e receber mais de 600 pessoas aqui conosco, que foram todas relocadas em outros lugares, empregadas, e foram assimiladas pelo Brasil. Isso para você ter uma ideia. Que honra até hoje essa casa está. E hoje nós temos em Belém do Pará ainda os venezuelanos, o Araus. Nós temos igreja especificamente para eles, no idioma deles, onde eles próprios se dirigem. E os venezuelanos ficarão no nosso coração
e não só os venezuelanos. A gente ora pela Líbia, a gente ora pelo Líbano, a gente vê refugiados, e a Bíblia diz assim: era estrangeiro e me destes abrigo, Jesus disse. A igreja existe para isso, Bora. Quantos missionários a Igreja de Belém mantém? A igreja de Belém hoje, ela mantém 68 missionários, exclusivos, mas há muito tempo ela resolveu adotar parceria, porque aquela ideia de exclusividade do missionário e tal, parceria com outras igrejas, somando forças onde houver a necessidade. E nesse ponto aí, nós já catalogamos mais de 500 missionários. Então, várias igrejas evangélicas se unem para manter o missionário. Perfeito. Acho que o modelo hoje é um modelo de cooperação. Isso também para não falar dos missionários nativos, nacionais, que são treinados e, portanto, eles convivem muito melhor e, do ponto de vista de alcance de possibilidades, eles têm um custo muito menor pela adequação ao seu próprio país. Então, é infindável a possibilidade. Claro que nós vivemos numa região de poder aquisitivo muito, muito pequeno, mas nada que justifique não fazermos o que precisa ser feito na hora da demanda. Pastor Samuel, o senhor provou mais uma vez o seu alto prestígio pessoal, reunindo todas as esferas do poder no aniversário da Assembleia. Isso aconteceu no centenário, agora aconteceu novamente. Este interesse, o senhor acredita que parte do institucional em torno da igreja ou tem algum tipo de interesse eleitoral em função dos milhares de fiéis que a Assembleia mantém no Brasil? Eu acho que nossa igreja sempre foi muito arredia a essa convivência, mas nós aprendemos que a comunidade ela precisa ser também contemplada e que a gente deve viver integralmente, né, a vida de cidadania. Primeiro, lógico, eu acredito isso a um momento e uma missão que Deus está nos dando. Em segundo lugar, a decisão da igreja de se relacionar bem com os poderes constituídos, porque se vai mal a cidade, se vai mal o Estado, se vai mal o país, nós sofremos muito. E claro que crescemos muito e temos um potencial, sim, sem dúvida nenhuma, um potencial, eu acho que talvez o maior potencial homogêneo de partida que se tenha seja os princípios, os valores e somados ao momento que nós vivemos. Então, eu não descarto a importância, mas eu festejo porque isso nunca aconteceu, de que tenhamos anualmente autoridades federais, como o presidente da República, ministros, logicamente o nosso governador do estado sempre honrado, independente de qualquer diferença política que possa existir, o prefeito da cidade onde a gente vive e se relaciona. Agora, nós, a Assembleia de Deus, em Belém do Pará, e aqueles que juntos servimos na Convenção da Assembleia de Deus do Brasil, não gostamos, não somos radicais e não gostamos de atritos onde se desrespeite a autoridade, onde se negue a necessidade das autoridades conversar a fim de que exponencializem as possibilidades do Brasil melhorar. De modo que é um exercício. Realmente, agora mesmo, recebemos Sua Excelência o Presidente, Sua Excelência o Governador do Estado, Sua Excelência o Prefeito, as maiores diversidades de agremiações partidárias. Talvez só na igreja que isso mesmo possa acontecer, e nos alegra, porque esse é o Brasil que a gente sonha. Cada um tem a sua ideologia, mas todos a serviço do bem-estar, e o serviço do bem-estar da pessoa, do ser humano, do cidadão, supera divergências ou caprichos pessoais. Então, graças a Deus, é verdade, eu também tenho essa admiração, como é que essas pessoas têm esse interesse e tiram do seu tempo para vir assistir um culto.
Mas eu já digo logo, apesar da gente ter aquele momento cívico que a gente faz, eles são convidados para um culto. E num culto espera-se que as melhores virtudes aflorem e as piores fiquem de fora. Mas, pastor, ano que vem é um ano eleitoral e, como acontece em todos os anos eleitorais, a Assembleia se partidariza. Ela apoia candidatos e partidos determinados. Como é que o senhor vê a relação igreja-partido? Uma quer congregar a todos e o partido é uma parte. Sempre tem o favor e contra. Bona, eu gosto de você, primeiro, que você é muito direto. Segundo, eu também não fujo sempre que a gente tem condições de conversar mais cedo, eu digo, meu amigo, pode catucar. Deixa eu dizer para você, é verdade. Tem gente que pensa assim. Há pouco tempo estava uma briga dizendo que a ideologia cristã. Eu discordo totalmente de que o cristianismo seja ideologia e que ela possa se partidarizar. Eu acho um apequenamento. Se você perceber o comportamento da Assembleia de Deus em Belém, no Pará, disso não se pode dizer não. Nós temos no nosso catálogo de eleições votos dados a pessoas de orientação de partidos de esquerda. Até no passado nós tínhamos vereadores que faziam do PCdoB. Nós já votamos na esquerda brasileira. Eu acho que o brasileiro, e principalmente o assembleiano, ele é muito do equilíbrio, mais do centro. Agora, os partidos é que nos oferecem alternativas, e hoje em dia só nos oferecem alternativas polarizadas. E aí não há muita dúvida de que a maioria dos cristãos assembleianos, se tiverem que votar polarizados, se o candidato não for muito bom e respeitado, porque ainda no Brasil a eleição não é totalmente ideologizada, eu acho que está se tornando, né? A gente vota mais em pessoas do que votava em partido, agora está piorando um pouquinho mais. A gente tem valores de democracia e valores de família e valores de direito. Então, não nos deixam com muita opção, né, com isso. Mas eu digo para você com toda certeza, a igreja precisa ser igreja, ela precisa ser abrangente, acolhedora, mas ela tem, como o país tem também, predominância de pensamento. Respeita, mas manifesta isso. Todavia, eu falo com toda tranquilidade para você, a pessoa diz, quem é crente, quem é da Assembleia de Deus, não vota à esquerda, isso é história, isso é potoca, né? Potoca. Pode olhar, e eu não teria dificuldade nenhuma de dizer que já votei em situações, em pessoas de orientação de esquerda. Até porque a política não é o céu, ela é pendular. Não adianta essa história de dizer que só de direita e que irá governar o Brasil. Isso é um tempo. Tem um tempo de direita, tem um tempo de esquerda, tem um tempo de centro. As democracias maiores estão aí, a alternância de poder que é a realidade. O que nós temos que evitar é extremismos e quem queira nos levar para o buraco aí da falta de liberdade. Eu fico a me perguntar, bancada evangélica defende A, B, C contra A, B, C. Sim, é um negócio meio difícil da gente entender. Agora nós vamos ter um membro do Supremo Tribunal Federal terrivelmente evangélico. Quer dizer, os outros são contra os evangélicos? Eu não consigo entender a necessidade de congregação, a necessidade de partidarismo. O senhor me entende? Eu consigo entender você, sim, mas eu acho que não se trata disso, não. Eu acho que isso é um discurso que interessa tanto a um lado quanto ao outro, mas existem muitos brasileiros evangélicos que não se situam desta forma assim. E aí eu vou te falar, 213 anos de Supremo Tribunal Federal, não há um brasileiro evangélico que tenha tido assento. Somos 30%. Será que não está errado? Vem um cidadão que pode ser muito inteligente, que é político, e traduz isso
em linguagem dizendo, opa, vou botar um evangélico e um terrivelmente evangélico. Não existe esse terrivelmente evangélico, eu acho, e não será. Não será um terrivelmente evangélico, mas será um evangélico. Agora, a reação que tanto a corporação, Supremo Tribunal Federal e outros, de que se fale em alguém que tem o tempero evangélico para estar no lugar que deve representar o país e não está, porque é extremamente corporativista, aí é o problema. Eu vou ficar tranquilo e quieto quando 25% das casas legislativas, 25% dos palácios e 25% dos tribunais forem ocupados por cidadãos brasileiros competentes que têm a fé evangélica. E isso nós teremos que nos acostumar. Então, me surpreende tanto quem se aproveita dizendo, opa, terrivelmente evangélico, não vai, não vai. É discurso, né? Mas me preocupo com dizer assim, por que tem que ser evangélico? Bom, por que tem que ser evangélico? Porque o Brasil é representativo, porque o Brasil é democrático, né? E eu acho que o Supremo tem que se prevenir para conviver com brasileiros, quem sabe, com 25% de lá. E se é assim, tem mais os dois para chegar, né? E eu digo não só evangélicos, como de outros tipos também de representação de fé. O que é lamentável deixa eu te falar, 213 anos de Supremo, eu nem lembro quantos, mas mais de 300 ministros. Nunca um brasileiro evangélico. Aí não funciona, né? Então, concordo contigo, é exagero, mas eu acho que quem diz isso está traduzindo muito bem, aproveitando muito bem o sentimento que existe nos brasileiros evangélicos. Pastor Samuel, nós vamos a um breve intervalo. No segundo bloco, eu queria falar com o senhor sobre a sua opinião de extremismo religioso. Ok? Eu volto já. Maravilha. Um abraço.